Qual que é a melhor forma para prospectar um cliente? Eu não sei te dizer qual que é a melhor. Eu vou te dar duas dicas. Uma que a gente fazia aqui no começo, na Magna, era o seguinte. A gente buscava empresas grandes que a gente via um potencial em vender para o governo. E buscava esse cara e tentava explicar como é que funcionava as vendas para o governo. Inclusive, uma das grandes empresas que a gente fechou aqui da região, ele falou o seguinte: cara, você chegou na hora certa, porque eu recebo todo dia e-mails de órgãos públicos e eu não tenho tempo para responder, eu gostaria de participar. Ele estava buscando alguém para ajudar ele nas licitações, ele queria entrar nesse mercado. Quando eu liguei para ele, ele falou: você caiu do céu. Aconteceu, né? Então, é uma maneira. Outra maneira, essa é a maneira, né? Maneira 2, é justamente o oposto. Eu não estou buscando clientes novos para o mercado. Eu busco clientes que já atuam no mercado. Eu pego empresas que participam de licitações e que, porventura, não são habilitadas. Elas têm um preço bom, só que na hora da habilitação eu vejo que ele come bola. Ele não anexou um documento, ele não sabe lidar com a plataforma. Eu acompanho algumas licitações e vejo. Então, às vezes, com a própria Império. Eu estou participando com a Império de um produto que eu não vendo muito, mas estou participando. E aí eu vejo que tem um cliente lá, uma empresa que ganhou de mim na fase de lance, mas ela foi inabilitada porque perdeu um prazo, ou porque tinha alguma certidão vencida, ou não anexou alguma certidão. Enfim, algum probleminha assim que eu sei que eu consigo resolver. Aí eu entro em contato com essa empresa, como Magna, e falo: olha, eu sei que você participa de licitações e, eventualmente, eu tenho uma empresa que participa, eu sou franco. Então, é uma empresa que participa também, mas eu notei que você está participando de algumas e está sendo inabilitado. E, geralmente, são alguns problemas que eu acredito que eu consiga te ajudar. Então, são duas maneiras. Uma, você busca, dentro do mercado das licitações, pessoas que já participam, mas que estão com dificuldade por algum motivo que você consiga ajudar. E o outro é buscar de empresas fora do mercado, empresas que não atuam no mercado das licitações. Esse, inclusive, de buscar de fora, tende a ser ainda mais fácil. Por quê? Porque tem muito mais empresas que não participam do que empresas que participam. Então, a relação ali, né, candidato vaga ou brincadeiras à parte, é maior porque tem muito mais empresas que hoje não vendem para o governo. Vamos lá, galera. Deixa eu continuar aqui com as minhas dicas, né, de coisas que eu não faria, beleza? Vamos lá. Outra coisa que eu não faria, pessoal, esperar para começar. Por que eu falo esperar para começar? Eu trabalho com licitações, pessoal, desde 2010, né? Eu trabalho com licitações desde 2010. Na verdade, eu aprendi alguma coisa em 2009, mas eu coloquei em prática mesmo em 2010. Então, vamos lá, tem 12 anos aí, contando 2010, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Está fazendo 13 anos aí que eu trabalho com licitações. E nós resolvemos abrir a consultoria em 2017. Então tem aí 5, 6 anos. Talvez eu tivesse a visão que eu tenho hoje, eu já começaria a estruturar algo nessa área quando eu era ainda mais novo, quando eu estava ainda no órgão público. Nada impedia que eu trabalhasse como freelance ou que eu tivesse uma atividade fora, né? A princípio, pelo que eu me recordo, não tinha nada impedindo. Então eu demorei muito para começar. E isso, não vou falar que foi ruim, mas hoje talvez eu faria diferente. Então são 5 coisas que eu não faria novamente, eu não esperaria tanto. Eu talvez, quando tivesse 2, 3 anos já de experiência em licitações ali em 2012, 2013, eu já começaria a estruturar algo para ajudar outras empresas. Por quê? Era o conhecimento que eu tinha e enquanto eu estava lá na área do órgão público, na esfera, para eu conseguir entender melhor a parte do fornecedor, isso até ajudar o meu trabalho. Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem quando a gente migra, né, para quem já foi servidor sabe, que a gente migra do órgão público para a iniciativa privada, é entender o lado do fornecedor, o lado da empresa. Quando você era pregoeiro, você tinha uma visão, quando você sai, você fala: nossa, agora que eu estou entendendo um pouco mais de problemas que eu vivenciava naquela época, só que eu achava que era uma coisa, mas na verdade é outra. Então, isso me ajudaria até na minha função lá como pregoeiro, claramente. Claro, eu não participaria, eu não estaria presente nas licitações do meu órgão público, mas de um órgão público de outro estado, de uma outra esfera, de uma esfera municipal, que não tem nada a ver com a minha, não teria problema nenhum. Eu poderia ter começado bem antes. Então, se você hoje já trabalha com licitações, está pensando em expandir, Sérgio, eu já trabalho com a consultoria, eu quero vender para o governo. Não demore muito.
Já comece a colocar esse plano em prática o mais rápido possível. Ou ao contrário, você tem uma empresa que vende para o governo e tem pessoas que te perguntam se não tem como você ajudar elas. Já comece a estruturar uma consultoria. Não demore muito porque mais para frente você vai se arrepender. Ou não se arrepender, mas vai ficar pensando se talvez você estivesse melhor se você tivesse feito isso antes. Então, uma das coisas que eu não faria novamente, né, nesse caso mais especificamente eu Serra, não eu Magna, né, mas é demorar para startar isso, demorar para começar a estruturar uma consultoria ou algo para ajudar a empresa a vender para o governo, beleza? Claro, pessoal, como eu falei, nem todas as dicas aqui vão se aplicar para vocês, beleza? Não esperar o cliente aparecer, é justamente a pergunta ali de que o Jair Thomas, advogado, né? Falou, qual que é a melhor maneira de prospectar clientes? Olha, eu falei duas maneiras, mas a pior é esperar ele bater na sua porta, que era o que a gente achava. A gente achava inicialmente que o fato da gente ter um conhecimento legal de licitações, ter sido pregoeiro por muitos anos e ter um escritório num lugar legal da cidade, ajudaria as empresas a conhecer a gente. Não, não é assim que funciona. Tá? Você precisa buscar o seu lugar ao sol, ninguém vai bater na sua porta querendo o seu serviço se ninguém te conhece. Então, eu vi recentemente um trecho de um podcast, né, esses cortes de podcast que falavam um negócio muito legal, que é o seguinte, você não precisa ser o melhor naquilo que você faz, você precisa ser bom, não precisa ser o melhor, mas você precisa ser notado, lembrado por muita gente. O exemplo que ele deu é que a maior pizzaria do mundo não é a melhor pizza do mundo, não vende a melhor pizza do mundo, mas ela é a que mais vende porque é a que mais todo mundo conhece. Então você não precisa ser o maior, ou na verdade, tenta ser o melhor. Você precisa ser lembrado por mais gente, visto por mais pessoas. Então busque isso, essa visibilidade. Como? Pode ser através de uma rede social, pode ser através de um site bem elaborado, pode ser através de indicação. Isso é aos poucos, né? Mas busque você ser lembrado. E claro, isso só vai te abrir algumas portas. Manter a porta aberta vai depender de você. Você tem que fazer um bom trabalho. Não adianta você ter a visibilidade se você não faz um bom trabalho, né? O exemplo da pizza, por exemplo, se você tivesse a pior pizza do mundo, uma pizza ruim, não adiantaria todo mundo conhecer você. Mas se você não tem uma pizza boa, não adianta. Então você não precisa ser o melhor. Seja bom naquilo que você faz e faça, claro, tente ganhar a maior visibilidade possível. Isso te ajuda a atrair novos clientes, beleza? Então, uma das coisas que eu me arrependo, ou que eu não faria novamente, claro, é esperar o cliente aparecer. Isso certamente não dá certo, tá? Claro, vai ter coisas muito específicas onde o cara vai acabar te encontrando, mas a chance de você quebrar com o tempo é grande porque você depende que alguém passe lá e você fica passivo na hora de conseguir cliente. Você espera que alguém te encontre que vai atrás de você. Você não tem uma solução ativa de correr atrás, buscar essa pessoa, né? Então, não espere o cliente vir até você. Independente se você é um consultor ou não, tá? Essa regra se aplica também aí, claro, para quem quer vender para o governo diretamente, ou que você já vende. Busque os editais. Não espere só aquele e-mail que chega do órgão público falando que ele publicou um edital. Vai lá, entre na plataforma, busque um edital do seu segmento, ou assine um sistema que busca para você essas licitações em várias plataformas. Não espere o órgão público te mandar um e-mail avisando que publicou um edital. Isso vai acontecer? Vai acontecer, mas com certeza você vai deixar passar muita oportunidade. Beleza? Quem mandou aqui? Para as dispensas de licitações, é melhor iniciar o quanto antes ou espera o ano virar para iniciar em janeiro? Olha, eu não sei o que é o melhor, honestamente, tá? Assim, se você já tem um conhecimento para começar a vender para o governo, eu acho que o quanto antes melhor, tá? Mas tem a questão do restos a pagar. Então, eu acho que vale a pena você se atentar. Tem um vídeo aqui no nosso canal, do Garça, inclusive, explicando sobre os restos a pagar e sobre como que você lida com isso, como que você toma precauções para não correr risco de ter atraso. Mas eu acho que é o seguinte, se você já está querendo começar, você já tem ali um capital, você já entende como participa, começa a participar. Por quê? Não é nem necessariamente começar a participar que você vai ganhar. Talvez você está esperando ali, não, vou começar o ano que vem. Você começa ano que vem, começa a participar de 1, 2, 3, não ganha. E aí você fala, putz, vou ter que parar, ver onde eu estou errando e você vai protelar um pouco mais ainda
o seu resultado, né, a sua vida aí de licitante, ou no caso de dispensa de licitação, né? Então eu acho que assim, o quanto antes você começar, melhor. E se você está com medo de alguma coisa referente a pagamento esse final de ano, essa transição, não fique, mas em último caso, pelo menos estude o mercado. Pegue uma dispensa ou uma própria licitação, cote e tente acompanhar ela como se você estivesse participando. Cadastre a sua proposta, não precisa dar o melhor lance, mas dê um lance, vai treinando aos poucos, justamente para que você vá se acostumando com aquele sistema, com aquela interface, para que não seja tudo uma novidade quando você de fato for entrar para ganhar. Beleza?